Hoje eu quero fazer um vídeo aqui sobre Twitters. Quero falar sobre esses maravilhosos Twitters da Selenium. Certamente Twitters que foram inspirados nos Twitters da JBL dos anos 70. Então a JBL tinha esse tipo de saída de som dos dois jeitos aqui, desse jeito que tem um difusor que abre o ângulo em 120 graus e na altura abre em 40 graus. A JBL também tinha um Twitter assim, que abria em 40 graus nas duas dimensões. Então esses Twitters aqui fizeram muito sucesso no contexto brasileiro. Eles foram usados para sonorizar deus de carro de propaganda, boate, aeroporto, shows ao vivo. Todo tipo de uso foi dado para esses Twitters. Então a gente viu eles por muitos anos, praticamente 40 anos, esse modelo assim. Então foi uma produção que foi de muito sucesso. Com tanto sucesso assim, esses Twitters acabaram dentro da casa das pessoas. Tá? As pessoas acabaram adotando Twitters de PA e alto-falantes de PA e cornetas de PA em suas residências, até porque a produção de alto-falantes de alta fidelidade acabou lá no fim dos anos 70, início dos anos 80. A Selenium fechou as operações de produção de alto-falantes de alta fidelidade. Então as pessoas na verdade só queriam o que tocasse mais alto. Tá? Digamos que as pessoas esqueceram o que era alta fidelidade e queriam que o seu sistema tocasse alto. Tocar alto é uma das qualidades de um sistema de som. Tá? Tocar fiel é outra das qualidades que um sistema de som pode ter. Então a gente tem que saber qual qualidade que a gente quer. Então eu não fui diferente, por muitos anos eu usei esse tipo de Twitter aqui dentro de casa, com caixas grandes, com alto-falante de 15 polegadas, alto-falante também de uso para PA, ou seja, alto-falante que toca alto, mas não tem muita fidelidade, com corneta também de uso de PA. Então tudo era de PA dentro da minha casa, e com o tempo, também com contato com outras pessoas, com outras caixas de som, a gente vai vendo que daria para refinar muito mais. Depois de um tempo eu comecei a abolir esse tipo de produto para dentro de casa. Então comecei a trocar por Twitters de ângulo de dispersão muito mais aberto. Tá? Esse aqui é um Twitter de 40 graus de abertura, então é um Twitter extremamente direcional. Então a gente vê aqui na própria descrição da Selenium, o Twitter aqui tem 40 por 40, a horizontal e vertical, é adequado para atingir longas distâncias como é desejado em sistemas de PA. Tá? Então esse aqui é um Twitter para longa distância. E era o Twitter que eu usava. Então eu percebi depois que eu troquei ele por outro tipo de Twitter com uma abertura bem maior, por exemplo, quase um Twitter de papel, de cone de celulares, tem uma abertura de quase 180 graus, tá? É bem aberto o ângulo de dispersão sonora. Então, esse Twitter aqui ele funciona mais ou menos como uma lanterna bem focada, onde ele coloca o som para frente e esse som acaba batendo nas coisas e refletindo, tá? Assim como uma lanterna. Então é muito forte a intensidade que sai aqui na frente desse Twitter. Então eu acabei abolindo esse tipo de Twitter bullet para dentro de casa. Isso aqui chama-se bullet, seria projétil, tá? Ele tem essa ponta aqui em forma de projétil dentro dele. Então é um tipo de Twitter, né? Bullet. Eu passei direto para os Twitters mais destinados para alta fidelidade, tá? Mas hoje eu percebo que, por exemplo, eu usei isso aqui por 10 anos antes de casa, tá? Eu poderia ter feito uma escolha bem melhor, que era ter usado o outro Twitter, o Twitter da Selenium, o ST322, tá? Também tem o ST300 que é com essa frente de antimônio, alguma coisa parecida com alumínio, e também tem o ST300 que é o mesmo Twitter aqui da Selenium, só que com essa frente aqui também de antimônio, tá?
Então eu me dei de conta com o tempo que eu poderia ter aqueles 10 anos que eu passei com esse tipo de Twitter dentro de casa, refletindo nas paredes e deixando o som muito confuso. Eu poderia ter usado esse Twitter aqui. Vejam que é um Twitter que tem 40 graus de abertura na vertical e 120 na horizontal. Então é muito melhor, é muito diferente esse tipo de dispersão para a gente ter uma imagem estéreo. Tá? Esses aqui são muito focados. Então a gente, por exemplo, numa sala, a gente sai um pouco da frente dele e o som já diminui muito. Tá? Então não é isso que a gente quer ter um som uniforme na sala. Então esse aqui, ó, o Twitter é o ST322, ele tem essa característica. Tá? Esse folder aqui que eu estou vendo aqui tá em inglês. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui fala que é 120 por 40, mas aqui não fala muita coisa. Deixa eu ver o folder em português. Esse aqui é um folder de 2005, se eu não me engano. 2005. Tá? Então aqui fala que com ângulo de abertura de 120 graus por 40 é adequado para cobrir pontos próximos, dispostos em um leque de grande abertura horizontal, que acontece nas audições near field, ou seja, é um Twitter para curta distância. Então, no caso, bem mais adequado para a gente ter num ambiente interno, num ambiente de, por exemplo, som residencial. Bem mais adequado do que esse modelo aqui. Tá? Então, eu tenho aqui, deixa eu ver, acho que tem outro folder aqui. Deixa eu dar uma olhada. Tem um outro folderzinho aqui dele. Esse aqui é um folder do ano de 98, tá? Fala aqui que ele tem um ângulo de abertura de 120 por 40, que é para cobrir pontos próximos de um leque de grande abertura, diafragma fenole. Bom, isso aqui é o mesmo do outro. Todos eles usam o mesmo ímã, tá? O ST300, 302, o 320, 322 tem o mesmo ímã. O mesmo reparo, tá? Então é só a frente que muda. Então, voltando aqui no folder que está em inglês, ele é de 2003. Eu tenho aqui uma outra versão em português do ST302, que também é de 2003. Então a gente vai dar uma estudada aqui, no caso desse Twitter da Selenium, como que a gente poderia aproveitar ele para tentar encaixar ele num sistema doméstico. Tá? Então aqui a Selenium mostra a curva de resposta de frequência dele. É uma curva de um Twitter de PA, então ela não é muito uniforme. Aqui eles mostram de 2 kHz a 20 kHz. Tá? Então vejam que não é muito uniforme. Se a gente comparar com a curva desse outro Twitter aqui, ó, que é o ST302, tá? Que é desse modelo aqui, que tem a Bullet, a gente vai ver que as curvas são bem parecidas. Vejam aqui, são parecidas. O outro Twitter, esse aqui, no caso, como ele fecha mais o ângulo, aqui em vez de abrir 40, ele abre 120, ele vai ter que perder alguma coisa, tá? Porque se esse aqui perdeu cobertura, ele vai ganhar intensidade. Em comparação com o outro aqui, que se ele ganhou abertura, aqui nesse sentido, ele vai perder intensidade. Tá? Então não existe milagre nisso aqui. Se a gente ganha de um lado, a gente perde do outro. Então vejam aqui as curvas. O Twitter com esse tipo de saída, que é o Bullet, ele toca bem mais alto. Tá? Então a gente tem aqui pico de quase 111 dB, pico de 111 dB, tá? E aqui a gente tem um pico de 108 dB. Tá? Eu fiz aqui uma folha também com essas curvas em tamanho maior. Aqui está a curva. Vamos dar uma analisada aqui. Então aqui a gente tem no ST300 ou 322, a gente tem esse ponto aqui de maior intensidade. Isso aqui é 108
108 dB e um ponto mínimo aqui. Vamos, digamos assim, dar uma comparada entre o 300 e o 322, tá? Ou seja, entre o 302 e o 322. Então a gente tem um ponto máximo aqui de 108 dB, aqui tem um ponto mínimo, tá? Que é o 20 kHz, que está aqui 92, 94, seria mais ou menos 95 dB. 95, 96 dB. Então a gente tem aqui 96 dB, tá? Se a gente quiser aproveitar esse tweeter aqui de 5 kHz para cima, a gente vai ter aqui um ponto que seria, aqui é o 102, aqui é o 104, aqui é o 106, 106 dB, seria mais ou menos 106 dB. Então a gente teria aqui um tweeter que tem uma diferença de 10 dB, se a gente quiser aproveitar ele de 5 kHz até 20 kHz, a gente tem uma variação de 10 decibéis aqui entre o nível do 5 kHz e o nível do 20 kHz, tá? Então uma variação de 10 dB. Vamos dar uma olhadinha como é que fica a variação do ST302, que é esse modelo Bullet. Então se a gente quiser pegar aqui de 5 kHz até 20, vamos ver como é que fica. O 5 está aqui bem no pico, então a intensidade máxima dele está dentro do 5. Aqui seria mais ou menos o 100, aqui é o 102, então aqui é o 101 dB, não, na verdade aqui é o 112, tá? Aqui é o 110, então a gente tem 111 dB nesse ponto aqui, e aqui no finalzinho a gente tem o 100 dB. Então a gente tem uma variação de mais ou menos mais ou menos 11 dB nesse tweeter. Nesse tweeter aqui a gente tem mais ou menos 10 dB de variação, tá? Nesse range que a gente escolheu para 5 kHz a 20, tá? Então a gente vai fazer, digamos, um sistema com 3 vias com esse tweeter. Vai precisar de mid-range, porque esse tweeter não é muito recomendável a gente usar ele abaixo de 5. Tem aqui no manual dele, tá? Então eles recomendam de 5 kHz para cima, tá? Então uns 5 kHz com 12 dB por oitava, ele suporta 50 watts, tá? Como a gente vai ver aqui um crossover bem simplesinho, com um capacitor só, vamos ver qual é o capacitor adequado para esse tweeter, para a gente ter uma boa resposta de frequência dele, tá? Então, no caso, se a gente fizer um crossover de 6 decibéis, ele não vai suportar 50 watts, ele vai suportar menos, tá? Lembrando que alto-falantes não tem potência, ele suporta a potência, tá? Então, qualquer tipo de alto-falante, tweeter, mid-range, corneta, woofer, subwoofer, nenhum nesses dispositivos tem potência, eles suportam potência, tá? Então, se com crossover de 12 dB ele suporta 50, com crossover de, na verdade aqui, ó, se com crossover de 12 dB ele suporta 25 watts, tá? Com um de 6 ele vai suportar menos, tá? Só que 25 watts nesse tweeter aqui faz um som imenso, porque ele tem uma sensibilidade super alta, tá? Então não se assustem com essas potências baixas para tweeters, tá? Porque uma que o conteúdo musical, 10% da música, digamos, 10% da potência do amplificador vai para o tweeter, tá? É bem pouco. Então a gente não precisa ter um tweeter com a potência do alto-falante, a gente tem que ter um tweeter com a potência 10 vezes menor do que do alto-falante. Então, por exemplo, aqui se é 25 watts, a gente poderia usar num sistema de som, digamos, com um amplificador muito mais potente, lá de 250 watts, tá? RMS. Bom,
voltando aqui no Twitter, a gente tem então essa recomendação de 5 kHz aí para cima. Vamos fazer isso, tá? Vamos fazer de 5 kHz. Então a gente vai analisar aqui em 5 kHz, tá? Então a gente viu que um Twitter aqui, o 322, tem uma vantagenzinha, que a variação é menor, de 10 dB para 11 dB, e tem uma desvantagem, que é o fato de tocar mais baixo, mas ele abre mais o som, ele coloca 120 graus nesse sentido aqui, ó. Então o som abre aqui, que isso é importante para a gente ter dentro de casa, tá? A gente não pode ter o Twitter muito focado para dentro de casa. Então vejam aqui, ó, eu alinhei, eu tive que subir esse gráfico da frente, que é o do ST322, eu subi ele em relação ao outro para colocar as linhas aqui no mesmo nível, ó. Então vejo aqui, a resposta de frequência é praticamente a mesma, tá? Antes aqui é diferente, vejam que é bem diferente para um Twitter e outro, mas depois dos 5 kHz fica igual, tá? Então, até esse aqui, ó, o ST320, ele desce, digamos, mais plano. Aqui ele tem uma irregularidade ali, ó, o de trás, tá, o papel traseiro. Então é praticamente a mesma resposta, só que esse aqui, né, o ST300, fica deslocado para baixo porque ele tem um rendimento menor. Enquanto ele entrega 106 dB no 5 kHz, o ST300 entrega 111, tá? Então é bem diferente. São 5 decibéis aqui de diferença entre um e outro. Isso é muita diferença, tá? Só que para um uso residencial, 106 dB por watt é muito. A gente vai ter que atenuar isso bastante, tá? Para casar com as caixas acústicas, com os alto-falantes e com os mid-range que tem, tá? Vamos comparar o gráfico que a Selenium nos entrega com o gráfico que eu consigo levantar aqui com o meu RTA, tá? Olha só. Isso aqui é um gráfico, digamos que meio que enfeitado. Olha, ele inicia no 70 dB e vai ao 120. O meu gráfico aqui, ele é de menos 10 dB a mais 10 dB. É diferente. O meu gráfico aqui está com um zoom muito maior. Se eu quiser fazer dessa forma aqui, tá? Eu vou mostrar como é que fica aqui. Então vamos colocar aqui menos, vou colocar aqui menos 70, tá? E mais 20, tá? Então aqui fiz igual aqui, ó, 70 e 120, tá? Então 70 lá embaixo e mais 20 para cima. Veja como é que ficou bem mais liso. Também aqui esse gráfico está, digamos, provavelmente isso aqui é 12 dB. Eu estou com um gráfico aqui de 24 dB. Então vou trocar aqui para 12. Ó, ficou bem mais lisinho. Então aí o gráfico vai começando a se assemelhar cada vez mais com esse que a Selenium aqui nos entrega, tá? Se eu diminuir um pouquinho aqui minha tela, deixa eu tentar diminuir aqui para eles ficarem do mesmo tamanho. Ó. Então aí o gráfico vai começando a ficar parecido. Certo? Então esse aqui que a gente vê, esse gráfico que eles nos apresentam, é um gráfico bem enfeitado, porque eles usam esse, digamos assim, eles não usam um zoom para a gente ver bem as imperfeições do driver. Ó. De 70 a 120, isso aqui a gente pode dar zoom aqui e começar a ver as imperfeições aqui, tá? E também pegar um gráfico com mais resolução. No meu caso aqui eu consigo fazer em 24 dB por oitavo. Ó, eu posso passar para 6 aqui, ó, vai ficar bem mais lisinho, ó. Então, isso aqui é um gráfico mais enfeitado, tá? Quanto mais resolução aqui, mais decibéis por oitava. Então, eu pego aqui no caso a oitava e divido em 24, aí eu tenho muito mais resolução aqui no meu gráfico, tá?
e eu posso então dar zoom também e ver todas as imperfeições que o driver apresenta. Tá? Vou pegar aqui num range de 10 a 10, então aí eu tenho um zoom daquela realidade ali. Tá? Então esse gráfico bonitão aqui, tá? Que é feito para vender o dispositivo. Se a gente dá zoom, fica uma coisa assim. Tá? Veja que ele estava muito mais bonito antes. Então olha só, se eu começo a tirar o zoom aqui, ó, ele vai ficando bonito. Tá? Se eu fizer isso aqui, dá para dizer que o Twitter aqui é flat praticamente, mas não é. Então eu posso enfeitar esse gráfico e deixar ele bem mais bonito. Vou botar em 6 dB, ó, nossa, ficou perfeito, tá? Mas é só ilusão. Quando a gente começa a dar zoom nisso, a gente vê que as coisas não são tão boas quanto parecem, tá? Então vou fazer aqui de 10 a 10. Agora a gente quer aí um range de 5 a 20 kHz, no caso, para fazer um divisor passivo aí, capacitivo, no caso só um capacitor para ligar nesse tweeter. Vamos ver qual o melhor capacitor para a gente ligar aí. Tá? Peguei aqui de 5 a 20 kHz, a gente tem essa resposta de frequência aí. Agora eu vou ver aqui qual tweeter que a gente poderia colocar aqui para ter uma resposta mais adequada, tá? Esse capacitor que eu estou usando aqui, ó, é 28 microfarads. Agora eu vou começar a diminuir até a gente achar um capacitor que deixe essa curva aí um pouquinho mais domada para a gente poder usar esse tweeter aí de forma residencial. Bom, acabou ficando tarde demais, eu interrompi a gravação do vídeo, estou continuando aqui em outro dia. Tá? Então esse aqui é um outro take, já mudou alguma coisa aqui no cenário, tá? Mas vamos lá. Então, continuando aqui sobre o Twitter ST322, um Twitter que foi bastante usado e eu considero como ele sendo bem mais adequado do que o modelo Bullet. Tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui até agora no outro dia um gráfico do Twitter da Snake. A gente também vê que ele tem deficiência nos agudos altos. Vejam aqui a curva, então ele vai caindo, ele passa de 110 decibéis entre 2, 3, 4 em 5 kHz até uns 8 kHz. Ele passa dos 110 decibéis de ganho, e depois dos 10 kHz em diante ele baixa o rendimento, tá? Bastante em relação lá aos 110, então ele baixa aqui uns 5 dB provavelmente em relação aqui, então dá uma diferença de 10 dB daqui para cá. Então é tipo, os agudos altos dele também são, digamos, prejudicados, tá? Apesar desse aqui ser um tweeter com um diafragma de alumínio, um tweeter, digamos, diferente, mas ele também é um bullet, foi usado nas caixas FAR, acho que é L65, porém eles são muito direcionais, eles têm o ângulo também de 40 graus, então é muito fechado, é como se fosse uma lanterna bem focada para frente. Então não serve para residencial, apesar da JBL ter usado um tweeter bullet nas suas caixas nos anos 70. Eu considero que o tweeter mais recomendado para dentro de casa é esse assim, que faz dispersão em um ângulo maior, tá? Então a gente, só para recapitular do vídeo do take anterior, o Twitter ST320 perde rendimento em uns 6 dB, uns 5 dB mais ou menos para o Twitter Bullet, mas isso para dentro de casa é mais do que suficiente. Por exemplo, o rendimento desse aqui, 66 decibéis, ainda a gente vai ter que atenuar muito ele, uns 15 dB, para conseguir usar com caixas com alto-falante adequado para dentro de casa também, tá? Então o fato desse aqui não ter o mesmo rendimento do Bullet não importa para dentro de casa, ele perde o rendimento porque ele abre mais o ângulo. Então se eu
se uma lanterna a gente gira o foco dela e abre mais o ângulo, a intensidade diminui, mas ela cobre muito mais área, né? Então a gente tem que usar o mais adequado para cada situação. Então eu quero mostrar aqui como é que a gente pode escolher um capacitor para usar com esse tweeter para conseguir aqui uma curva mais interessante. Por exemplo, vamos começar com um bem baixinho. Vamos começar com um de 0,47 e a gente vai subindo. Tá. Então eu vou dar um sweep aqui. Essa faixa aqui, tá? Então baixou aqui entre 5 e 10 kHz e aqui ficou um nível mais alto, tá? Então vamos trocar. A gente quer aquilo ali o mais plano possível. Então tiramos 0,47. O que é esse aqui? 1 microfarad. Vamos ver como é que fica. Vou dar um sweep. Então 1 microfarad. Deixa eu dar uma baixada aqui no nível. Ficou um pouquinho mais interessante. Mas isso aqui podia subir um pouco mais, tá? Tem muito instrumento nessa região aqui. Vamos passar para 2,2. Baixar aqui o nível. Ó, ficou muito interessante. Uma característica bem mais plana, tá? Com de 2,2. Já ficou bem interessante. Perdemos aquele pico que tinha aqui, tá? E isso aqui ficou mais parecido com isso aqui. Vamos chegar a 3.3. Então aqui 3.3. Para quem ficou até o final do vídeo vai ter uma surpresa, tá? Eu vou mostrar uma forma melhor ainda de usar esse tweeter, digamos se a gente quer colocar ele em um sistema de alta fidelidade, tá? Lembrando que a alta fidelidade a gente só se aproxima, a gente nunca chega, mas a gente pode fazer coisas que nos aproximam e coisas que nos afastam, tá? Vamos ver como é que fica com 3.3. Ó, 3.3 ficou bem interessante. Deixa eu dar uma baixada aqui. Ó, então, digamos a gente está domando o tweeter com um capacitor aqui, tá? Eu ficaria entre 3.3 e 2.2 quando a gente for usar esse tweeter em um crossover simples, que a grande maioria das pessoas vai acabar usando ele somente com um crossover de 6 dB por oitava, que é esse caso aqui, um capacitor somente. Um capacitor somente ou uma bobina somente para um alto-falante é 6 dB por oitava o crossover. Ó, ficou bem interessante, 3.3. Vamos ver aqui algum site de cálculo de crossover para ver o que ele nos diz. Então aqui, ó, coloquei 8 ohms para o woofer, 5 kHz, que é nosso corte. Vamos colocar aqui um corte Butterworth. Vamos ver o que ele calcula. Ó, 3,8 microfarads, foi mais ou menos que a gente chegou. E aqui vamos escolher um corte Solen, vamos ver. Então 2,81 microfarads. Tá? O site é esse aqui, ó. Então ficou muito parecido com os capacitores que a gente colocou ali e que ficou com a onda mais domada, digamos assim, mais plana. Então agora eu quero mostrar para quem ficou até o final desse vídeo um jeito melhor ainda de usar esse tweeter em um sistema de alta fidelidade, tá? Vejam só a mágica. Tiramos aqui a corneta, que a gente precisa de um tweeter para que ele tenha um som, digamos, natural, é que ele consiga fazer toda essa resposta aqui da forma mais plana possível. Vamos ver como é que fica aqui sem a corneta. Tá. Deixa eu baixar aqui um pouquinho para manter a mesma altura. Tá. Baixei aqui um pouquinho. Como eu tirei a corneta,
Então olha só, a gente já tem aqui agora o Twitter, um Twitter profissional, sem a parte da lente aqui, dessa corneta. E vejam um milagre acontecendo. Aqui a gente tem os agudos de altíssima frequência sendo reproduzidos com um nível alto. Então a gente, digamos que, liberou essas altas frequências de sair aqui do Twitter, tá? Na verdade eu percebi que quem segura as altas frequências são essas cornetas. Elas amplificam muito o sinal, mas elas acabam matando os agudos de altíssima frequência, tá? A gente perde bastante decibéis aqui tirando a corneta, mas dessa forma aqui, se a gente fizer um plate para esse tweeter aqui, por exemplo, deixa eu pegar aqui. Posso fazer um plate aqui, uma frente para ele. Ó, tá até com a furação certa. E a gente tem um tweeter com a resposta muito boa, se aproximando a um tweeter de alta fidelidade. Aqui está se assemelhando à curva de resposta de um tweeter de seda, tá? Extremamente plana, tá? Olha só. Ao passo que se a gente coloca a corneta, vejam aqui, eu vou levantar aqui um pouquinho. Olha só como vai matar os agudos altos. Vejam aqui a tendência de queda, tá? Então a gente perdeu os agudos altos, mas ganhou intensidade. A gente tem que fazer uma escolha. A gente perde de um lado e ganha de outro. Então eu tiro aqui, perco a característica de PA dele, que é tocar alto, mas eu ganho a característica de ter resposta lá em perto dos 20 kHz, tá? Tô acertando a altura aqui, ó. Então coloquei uma altura adequada. E a gente tem um tweeter aí que dá para considerar como um tweeter de alta fidelidade. Ou seja, a gente transformou um tweeter de PA, que muita gente tem, tá? Pode ser também o ST300, aqui embaixo é a mesma coisa. Então pode ser o ST300, o 302, o 320, o 322. Se a gente fizer isso aqui, a gente vai ter uma resposta de alta fidelidade, uma resposta de alto nível, com as frequências bem agudas que essas cornetas aqui apagam. Essas cornetas não dão ganho nas frequências altas, elas só dão ganho nas frequências até ali os 15 kHz por aí. Deixa eu colocar de novo aqui. Então a gente tem essa corneta, ela não dá ênfase aqui, ó, e ela atenua ainda por cima. Então isso aí é um bônus para quem ficou até o final, porque geralmente as pessoas não ficam até o final, a ansiedade bate antes e as pessoas acabam assistindo só o início do vídeo. Isso aqui então é para quem é persistente e acompanhou aí o vídeo. Um abraço, amigos.